Fala, mestre, boa noite, beleza? Live Seus Farm. Hoje, ó, seu vendedor sai e leva seu processo embora. Por que isso acontece? Porque quando o teu vendedor sai, você fica sem processo, sem saber como reproduzir o que você faz na tua operação comercial. É o tema dessa live de hoje. Seja bem-vindo, muito bom ter você com a gente. Show? Deixa eu opinar aqui logo esse comentário pra gente, que vai ser muito massa esse papo de hoje. Boa noite, galera! E aí? Ah, olha quem tá na área aí que vai vir bater esse papo comigo hoje. Ausente das lives por muito tempo. Eu vou chamar ele aqui para vocês verem quem é, hein? Seu vendedor saiu e levou todo o seu processo. Opa! Deixa eu opinar aqui o comentário. E vamos que vamos. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom estar com vocês aqui. Deixa eu já puxar ele aqui, ó. Fala Edmar na área. Claudine, beijo, Claudine. Fala de onde vocês estão falando, galera. Pra gente ir sabendo de onde tá a galera. Tem uma galera conhecida, mas tem uma galera que vem chegando nova sempre. Edmar na área, já falei. Babi, seja bem-vinda. Ó, galera, seu vendedor sai e leva seu processo. Por que a gente tem tanta dificuldade em estruturar um processo comercial que torne a gente menos dependente das pessoas, né? E dê mais autonomia para o que a gente faz. Edmar de Cuiabá, terra boa, Edmar, tamo junto. Max na área, Luan, deixa eu já puxar aqui, ele que tá ausente das lives, já tem muito tempo que não toca com a gente. Cadê? Deixa eu puxar aqui, para me ajudar a bater esse papo com vocês. Sejam bem-vindos, galera, boa noite. Cadê? Opa! Aê! Agora sim. Vem que vem. Aê! Senhor Fábio Oliveira! Finalmente de volta nas lives. Finalmente, aqui. Meu Deus do céu, me Meu enfiou Deus. Nessa hoje. Rapaz, ficou aposentado das lives. Querendo fugir das lives. Deixa eu ver se eu boto algum local que fica menos alto. Aê, tá legal. Motinha. Ó, é um prazer inenarrável, incomensurável tê-lo de volta nas lives. Muito bem. Um prazer enorme estar de volta hoje com um tema tão importante que deixa o CEO dependente muitas vezes de um processo ou de um time de vendas que não funciona, né? E aí ele quer demitir, mas ele não pode demitir porque se o vendedor sair, ele perde tudo. E se o vendedor sair, porque já sabe que a coisa não está acontecendo, o que ele faz, né? Então hoje vai desmistificar muita coisa aí para o nosso gestor. Quem aqui nunca se sentiu, né, Mota? Escravo, né? Aquele nível de gestor profissional, gestor, CEO, o cara se sente escravo da operação. A pessoa se sente escravo da operação, Motinha. Quantos aqui? Tem uma galera entrando aí, né? Quantos aqui você se sente escravo da operação? Ou seja, você fica na mão do teu time, não ao contrário. Você não tem o teu time na mão, a sua operação na mão. Mas você não, ao contrário disso, você é dependente, escravo dele. Tem que... isso acontece muito, Mota, com representante, né? Também, quem tem time de representação. Fala aí. Pois é. No final do dia, se a empresa não é dona do cliente, não é dona da carteira, acaba ficando muito dependente da outra parte, né? Então, existem métodos, existem processos para você conseguir construir. Fábio, quem está assistindo aqui no ao vivo, vai conseguir... quem está vendo, inclusive aqui no gravado, né, com imagem, vai conseguir ver que o Fábio está com um quadro atrás dele para ele poder desenhar. O cara veio hoje preparado para essa live. Se você está no podcast, cara, acessa o YouTube, nosso canal aí da @SalesFarm lá no YouTube, para você conseguir ver todos os desenhos desse artista que é o seu Fábio Oliveira. Oh, meu Deus. Tomara que seja alguma coisa aqui que dê para entender meus hieroglifos aqui, né, Motinha? Mota, antes da gente começar a falar sobre, eu queria que você... Tem tanto tempo que você não vem nas lives. E, galera, não sei quem sabe da história, mas a Seus Farm foi lançada assim. Você podia contar essa história para a galera um pouquinho aí, hein?
Pois é, rapaz. A gente, quando lançamos a Sales Farm, a gente começou a fazer lives todas as sextas-feiras para deixar a comunidade que nos acompanha por dentro das novidades que a gente estava fazendo, para marcar, né, um ciclo. A gente fez por muitos meses. Tem aí no histórico aí do Instagram. Mas, cara, entrando uma galera boa aí, né? Dé Santana, Flávio, galera boa aí. Fala, Vambora. Flavão. Beleza? Mete bronca. Pô, fala das minhas piadas, não. As piadas são boas, Flavão. Mas, Mota, você falou meses, mas na verdade foi, cara, mais de ano, né? Fazendo live, cara, frequentemente ali. Pô, foi bizarro. Galera, vamos entrar no nosso tema, né? Qual é o lance? A grande mudança, para quem está chegando aqui, primeiro eu queria, cara, a galera vai falando de onde você está aí, cara, qual é o estado que você fala, para a gente conhecer quem está aqui. De novo, sempre esse papo que a gente tem é para que vocês mandem pergunta mesmo, para a gente responder as perguntas e enriquecer esse debate. Cara, é um momento que a gente vem trazer um conteúdo na prática, né, Moto? Um conteúdo, como a gente gosta de falar aqui. E quem, Fabinho, uma coisa eu aprendi, a gente fez, eu e a Lavota, a gente fez treinamento na MAG, né, que é a antiga Mão Geral Aegon, seguradora com mais de 100 anos. E eles fizeram uma parada maneira que a gente vai iniciar aqui nessa live. Quem mandar pergunta no final da live, a gente vai pegar todo mundo que mandou pergunta para esse tema de hoje e a gente vai fazer um sorteio e vai ganhar um treinamento do Fábio de Inside Sales fodástico. Então, manda pergunta sobre o tema da live. No final, a gente vai responder as perguntas. No final da live, a gente vai compilar todo mundo que mandou pergunta, mesmo que a gente não tenha respondido aqui. Vamos pegar todo mundo, vai fazer um sorteio e depois vai comunicar vocês aí no Insta, tá? Então, para participar. Caraca, animal. Só perguntar, galera. Eu sempre gosto quando a gente faz essas coisas assim, né, Motinha? Qual a intenção dos caras em fazer isso, né? Qual a intenção por detrás? Quais são as segundas, terceiras e quartas intenções, né? Boa. Tem um livro do Kotler, que é Marketing 4.0, que eu geralmente cito, que ele diz que jovens acima de 25 anos, ou seja, as pessoas mais velhas, né? Todo mundo, 20, 30 anos, precisa de estímulo para poder tomar uma ação. Então, a gente está aqui dando um estímulozinho para você poder fazer isso. Galera do podcast também, fica à vontade, bota aqui que a gente vai sortear no final do mês do lançamento aí do capítulo desse episódio. Show de bola. Então vamos que vamos, Motinha. Entrar no nosso tema principal. Bom, primeira coisa que a gente tem para falar sobre isso é o seguinte: qual é a grande causa das operações serem dependentes do seu time e não, de fato, terem o processo, terem o domínio do que acontece na sua operação, principalmente do resultado, né? Que é o que a gente fala sobre tornar o resultado previsível. A primeira provocação, ou seja, o primeiro motivo pelo qual isso acontece, eu vou até escrever aqui para começar já o nosso bate-papo, né, Mota? Assim, cara, a primeira coisa, a primeira causa disso é cultura de vendas. O que isso significa? Galera, é o seguinte: muita gente ainda tem uma cultura antiga de vendas, um pensamento antigo sobre vendas. O que eu quero dizer, e você que está aqui de repente se identifica com isso, você pode levantar a mão aí, cara, para a gente ir assimilando esse conteúdo junto. Mas é o seguinte: achar que a venda ainda depende muito mais do talento da pessoa, né? Tá invertida a câmera, eu tenho que virar aqui para mais. Agora já era, vai se mesmo. Agora já foi. Já foi. Valeu, Rafão. Mas é o seguinte: achar que a venda ela depende do talento dos profissionais. E quando eu tenho o processo que deveria ser mapeado, ele não existe documentado, e eu confio 100% na qualidade dos profissionais. E eu tenho ainda um pensamento de que a venda ela é muito mais talento, muito mais o perfil do profissional e não ciência, e não processo. E que não tem como tangibilizar isso. Então, a primeira dor que eu vejo na maioria das operações é cultural. É a cultura de vendas que precisa se atualizar na cabeça de muitos empresários e de muitos gestores de vendas, Motinha. Boa. Em outras palavras, uma crença, né, limitante ali sobre o vendedor, né? Uma crença antiga, né? Um modo velho de se ver a operação de venda, achando que é um dom. O cara nasceu com um dom de venda. Pega aquele cara que fala muito, que não sabe fazer nada, bota ele lá para vender. E aí, quem é
o mais chato, quem perturba mais o cliente é o que teoricamente se dá bem, né? Uma cultura velha. Boa, boa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, galera, é um ponto mega importante. Eu vou botar aqui, eu sei que está ao contrário aí, mas agora já era. É falta de entender os componentes que uma operação comercial, para performar, para dar certo, ela tem componentes que precisam funcionar de maneira conjunta, interdependentes. Você já parou para pensar sobre isso? Que a sua operação comercial tem componentes para que ela funcione? Mota, dá um exemplo para a gente de coisas aí que são de componentes para funcionar. Vai. Boa. Um gestor normal, né, um gestor moda antiga, entende que só existem vendedores e gestores de vendas. Mas a gente vem falando aqui há mais de 1 ano e 7 meses que existem diversos componentes dentro de uma operação de vendas. E aí o Fábio vai falar sobre os 7 componentes que compõem aí essa estrutura de vendas moderna, uma estrutura de vendas que bate meta. Já vou botar aqui um 7. Ó. 7 é o nosso número cabalístico hoje. Rapaz, eu vou tentar escrever esse 7 ao contrário ali para a galera ver. Ó. Quem sabe aí os componentes, quem souber os componentes, bota aqui. Quais são os componentes, bota aqui para. Se não souber, a gente vai falar aqui. Mas podemos começar com um que de fato obviamente precisa de vendedores, certo? Profissionais, trabalhando nas operações. O problema, como você falou, Mota, bem dito, para quem está aqui, é que a gente acha que para a operação performar, só precisa de vendedor. E aqui você vai ver que, na verdade, o problema da tua operação e uma das causas pela qual você não consegue ter uma operação que performa independente dos profissionais, ou seja, a grande dor aqui que a gente quer resolver é você que se encontra escravo, dependente do seu vendedor, dependente do profissional, como a gente colocou ali na provocação. O vendedor saiu e levou seu processo, porque na verdade ele não existe, né? Porque na verdade ele não está documentado como deveria. Então, para que eu consiga fazer isso e ter uma operação autônoma e escalável, galera, existem 7 componentes importantes de uma operação comercial e eu vou compartilhar com você quais são eles aqui, né? Galera aí, cara, que está participando, massa, beijo, Juliana, a galera toda. Mas vamos lá, pessoal, tá dando para ouvir de boa aí? Me dá um feedback, que o Motinha acho que deu uma travada, mas eu vou seguir com vocês aqui, ó. Travou e caiu, né? Mas eu vou seguir com vocês aqui. Galera, então, primeira coisa que a gente falou aqui, falta de cultura. Segunda coisa, cara, ausência dos componentes. Deixa eu puxar o moto aqui de novo. Vamos lá. Então, falando sobre os componentes, voltou? Boa. Doidão. Vamos lá. Então, primeiro componente, Motinha, primeiro componente dentro dessa estrutura que a gente fala aqui é o componente pessoas, vendedores, time, né? Então, eu vou botando aqui, ó. Primeiro componente é o time. Vou botar um T aqui de time. Show? Time da ponta, vamos dizer assim, né, Fábio? O segundo componente é o... Antes de ir para o segundo, uma coisa importante sobre time. Para tudo. Uma coisa importante sobre time, galera. Time hoje, quando eu falo de posições de vendas, é mega importante saber escalar um time bem escalado. Se você monta um time de futebol, você precisa saber escalar o zagueiro na posição certa. Se tu botar o zagueiro para atacar, vai dar ruim, Motinha. Vai ficar complicado, né, meu parceiro? Vai ficar complicado. Talvez no escanteio ali o zagueiro consiga fazer alguma coisa, mas no dia a dia não é possível. Então, em vendas, isso é a mesma coisa. Hoje, muita gente não parou para pensar. Você que está aqui talvez nunca tenha ouvido que, por exemplo, talvez você tenha um vendedor que você esteja colocando ele, por exemplo, para prospectar clientes, para fazer 10 ligações para o mesmo cliente, para tentar agendar uma reunião. E esse vendedor, apesar de ser tudo vendedor, existem perfis diferenciados. Esse profissional, por exemplo, pode ser um perfil muito mais closer. Já ouviu falar sobre isso? Ou seja, ele é melhor fechador de negócios do que caçador, do que ele não tem tanto perfil para ir atrás de cliente. E aí eu pego um profissional que seria muito bom fechando o negócio e escalo ele para fazer algo que ele não tem perfil, que ele não é bom. Então, essa escalação dentro de uma operação comercial, ela tem que ser vista com muito cuidado, porque isso mudou muito.
Então, muita gente não sabe escalar as posições certas quando a gente fala em relação ao time, né, Mota? E para traduzir ali para quem entendeu o time, a gente está falando de closer, de BDR, de farmer, de SDR, tá? Então esse é o componente time. Aí a gente tem o componente recrutamento e seleção dentro da operação comercial. A gente gosta de chamar carinhosamente, eu botei aqui um GG, de gente gestão, né? É a galera que faz todo o processo que envolve pessoas, ou seja, desde definir qual é o perfil ideal, né, Mota? Fala um pouco sobre isso pra gente, até o trabalho de manutenção dessa galera. É isso aí. Essa é a equipe que, quando entra, né, no nosso caso aqui, entra um cliente novo dentro da Sales Farm, ela vai mapear o perfil, ela vai para o mercado, vai encontrar, vai entender as motivações, vai alocar essa pessoa no melhor projeto baseado no perfil que ela tem. Então, é uma das áreas principais do processo. Mas esse também é a área de RH da minha empresa? Não é. Não é. Dependendo da tua operação, né, obviamente, mas de modo geral não é. Muita gente falha nisso. Eu quero trazer para você aqui dicas, cara, importantes sobre isso. Recrutamento de vendedor é diferente de recrutamento de qualquer posição que você tenha na tua empresa. Não estou dizendo que é mais fácil, mais difícil, mais bonito, mais feio, mas é o seguinte, RH normalmente não tem perfil para contratar vendedores. Então, desde o teu processo de gente gestão, a gente chama de gente gestão, mas de recrutamento para vendedores, ele precisa ser diferente. E esse é um componente importante, ou seja, você precisa ter uma ferramenta de análise de perfil comportamental para saber que perfil de vendedor você precisa para a tua operação. Depois você precisa ter dinâmicas que validem, que testem a competência daquele profissional. Então, a estrutura de contratação para uma área de vendas, ela é diferente. E você precisa, normalmente, uma dica aqui mega importante, né, Mota? A gente faz isso, envolver, além dos profissionais da área de RH tua, envolver gente da operação nesse processo. Porque o RH vai avaliar de um jeito, perfil, etc. E o profissional de operação... Aí um outro componente ajuda a avaliar também aí, né? Vamos para ele agora. É um componente, vou botar aqui, ó, de Sales Enablement. Ou capacitação. Esse é um ponto fundamental, né, Mota? Porque, vamos lá, voltando lá na dor, né? A gente pensa o seguinte, para uma operação funcional tem que ter o vendedor e o gestor. E a gente pega o gestor e coloca sobre ele, normalmente, toda a responsabilidade da operação. Ou seja, ele tem que contratar, ele tem que motivar as pessoas, ele tem que gerir os dados, ele tem que controlar CRM, tudo, tem que treinar tudo. E aí, cara, a provocação aqui é, será que é possível? Será que eu consigo ter uma operação que pare de pé, estruturada e não dependa de uma pessoa, se eu não separar esses componentes? Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, Mota, explica pra gente o que é essa área de capacitação dentro de uma operação. Essa área de capacitação, ela cuida, junto com o recrutamento e seleção, da escolha dos melhores profissionais para entrar na empresa. Ela cuida para treinar. Então, selecionou o processo, fazendo roleplay, fazendo todo o processo de avaliação. Depois ela faz onboarding, depois ela acompanha no ramp-up e depois ela faz um tratamento ali contínuo de trabalho, que a gente chama de ongoing. Então, com treinamentos, com processos, ou escutando ligações, fazendo tudo necessário para que aquele vendedor consiga bater a meta. Ele é um parceiro do vendedor. Ele é o parceiro do vendedor. O que a gente está dizendo aqui, pessoal? Que é o seguinte, uma das formas que você tem de tornar o teu processo escalável, agora indo para a prática, né? Imagina você que está aqui, que tem 1, 2 ou 3, enfim, vendedores e não tem processo. Então, você precisa conseguir extrair do seu time qual é o discurso que funciona, documenta ele. Qual é o fluxo de cadência, ou seja, quando eu recebo um lead na minha operação comercial, o que eu faço primeiro? Eu abordo ele primeiro por WhatsApp, isso funciona mais do que se eu tentasse, de repente, fazer uma ligação. As boas práticas que funcionam precisam ser documentadas. E o grande problema é que muitas vezes você, como CEO, como gestor, não tem disponibilidade nem de tempo para fazer isso. Então, quando você traz um profissional que é especializado na parte de capacitação, com uma demanda, com uma responsabilidade de, primeira coisa, documentar o que funciona, né? Para que você consiga começar a ter materiais
Quando você começa a documentar o que funciona, você começou a construir um processo, né? Depois você vai para os fluxos, a gente vai falar disso. Mas, assim, essa área de capacitação, ela vai atuando pontualmente em cada etapa do funil, na necessidade de cada profissional. Pensa você tem 3 vendedores. Um treinamento genérico pode te ajudar, mas, eventualmente, você vai ter um vendedor que ele está pecando mais na parte inicial da venda, de repente na abordagem. Tem outro que peca mais na negociação e no fechamento. Então, o mesmo remédio não vai curar todo mundo. Então, ter alguém focado para entender essas necessidades e o gestor sozinho não consegue fazer. Então, qual é a dica que a gente dá aqui? Se você não tem condições hoje de contratar alguém específico, cara, precisa separar isso e entender que esse componente tem que ser visto à parte. Em algum momento, alguém vai precisar documentar as tarefas, as ações que funcionam e preparar materiais de capacitação para que você possa ir construindo o seu processo de vendas. Boa. Show? Bom, muito bem. Isso nos leva ao próximo componente, Motinha. O próximo componente é Ops. Sales Ops. O que é isso, Motinha? Fala para a galera aí. Sales Ops é a área que cuida de todos os dados e integrações que uma operação comercial precisa. Então, todas as análises, desde comissionamento, geração de leads, geração de demanda de um modo geral, análise dos resultados para uma melhor performance da área comercial, é essa área aí que faz. Sabe qual é a dor? Eu vou perguntar para você que está aqui agora. Tem 60 e poucas pessoas aqui agora. Quero que você me responda aqui. Quem aqui não tem confiança nos dados do seu CRM? Bota aqui eu. Levanta a mão aí para a gente, bota eu aí. Você não tem confiança nos dados do seu CRM. Só para reforçar, teu time não preenche, não trabalha corretamente no CRM. Quem tem aqui essa dor, coloca eu aqui. Boa. Boa. Ó, Max, valeu. Pô, ó, vocês sabem que você já conhece a gente, qual é a pegada, né? A gente gosta aqui de gente que é vulnerável. Gente que aqui, dentro do que a gente fala aqui, ninguém sabe tudo. A gente está aprendendo, a gente é eterno aprendiz, a gente quer ser muito foda, e para ser muito foda tem que ser muito vulnerável, né? Aqui a gente gosta da galera que quer aprender, né, Motinha? É isso aí. Se não quiser aprender, vai live de comédia. Vai para live de comédia, isso aí. Mas olha só, galera, sabe por que isso acontece? Porque você aculturar... Então, só para voltar, quem está entrando aqui agora por acaso, maior dor, uma das maiores dores das operações. O vendedor não preenche corretamente CRM, né? E você dificilmente confia nas informações que estão ali. Como eu resolvo essa dor? Eu preciso entender, cara, isso aqui parece uma coisa simples, mas pode mudar a tua operação. É o seguinte, operação de vendas hoje virou tecnologia. É 70% tecnologia. Eu tenho um CRM, eu tenho uma ferramenta de WhatsApp, eu tenho uma ferramenta de ligação VoIP, eu tenho diversas ferramentas. Quando entra tecnologia no processo, eu desdobro esse trabalho de gerenciar esse processo, de criar mecanismos para que o time trabalhe correto no teu CRM. Por exemplo, uma dica que pode mudar a tua operação. Bota alguém para fazer esse trabalho. Tem um perfil daquela pessoa que é mais nerd, que é mais curiosa, que mexe com o processo, que entende de ferramenta. Separa alguém que garanta a assertividade do seu processo. Ou seja, imagina, vamos na prática aqui. Imagina se você estabelece uma rotina, alguém fique responsável por isso, de, por exemplo, pegar o pipe lá, o teu pipe de vendas, o teu funil de vendas, e validar se tem, por exemplo, campos obrigatórios que deveriam ter sido preenchidos, mas não foram preenchidos. E você tem alguém que faz essa auditoria e cobra as pessoas para que elas preencham, por exemplo. Ou que vá percebendo esses gaps e aí vá criando campos obrigatórios, por exemplo, no teu funil, no teu CRM, para que essas falhas não aconteçam mais. E aí pega e documenta isso para treinar o time nesse processo, até que ele aprenda a fazer corretamente. É o seguinte, galera, sem dado confiável da sua operação, dificilmente você vai conseguir construir algo que funcione. E essa é uma das maiores causas pela qual você está na mão de vendedor. O vendedor sai e leva o teu processo. Sabe por quê? Cara, essa agora valeu a live. É assim, ó.
Se ele não documenta o que ele faz de maneira correta no teu CRM, ele não está deixando herança para você dos processos que funcionam. Você tem que fazer as pessoas documentarem o que elas fazem, porque é uma forma que você tem de descobrir o que funciona e o que deixa de funcionar. Principalmente se a tua operação não é madura. E as pessoas dão, às vezes, uma desculpa, Mota. Ao contrário, né? Assim, não, a minha operação não é madura. Então, não consigo, deveria ser ao contrário. Se ela não é madura, aí mesmo que você tem uma necessidade de documentar tudo. Imagina você que está aqui, tem 3... Né? Fala aí, Motinha. Tenho 3 pessoas. Não sei o processo que funciona. Cada um está testando uma coisa. Galera, documenta tudo. Porque eu vou entender o que está funcionando, o que não está funcionando, para a gente descobrir nosso processo rápido. Mas eu não consigo se eu não documentar. E o CRM é uma puta ferramenta para você fazer isso. Faz sentido, Motinha? Total, total. Então, quem não pescou, se nem CRM tem, dá um passinho atrás aí, porque vai precisar colocar o CRM para funcionar. Pois é, se não tem CRM, documenta do jeito que você pode. Documenta numa planilha Excel, documenta em qualquer lugar. Mas, obviamente, trabalhar sem CRM hoje, com tanta ferramenta disponível, é desnecessário, né? Cara, você consegue botar uma ferramenta. Fala, Custódio, estamos juntos, vamos para cima. Então, galera, é assim, o que vai fazer total diferença, na maioria das vezes, é o básico bem feito. Não adianta você querer falar de ferramenta milagrosa, técnica, extraordinária. Tem dica de venda que é quase aquelas dicas de traga o seu amor de volta em 5 dias, né? Trago 10 vezes mais cliente em 3 dias. Cara, não adianta, isso não vai funcionar se você não faz o básico. Primeira coisa, cara, garantir a assertividade dos dados que você tem dentro do CRM é o básico. Faça isso bem feito. Coloque tua energia nisso. Você saber o que está acontecendo de fato na tua operação. Então, esse é o principal. E esse componente aqui, Ops, é o que vai garantir isso. A dica, só para lembrar, quem entrou aqui, eu estou bonzinho hoje, eu vou repetir. Coloque alguém com essa responsabilidade. É o guardião do processo. É a pessoa que entende o que está sendo feito e principalmente o que está deixando de ser feito e documenta isso para você. Boa. Show de bola? Muito bem. Próximo. Boa. Próximo componente, vamos lá. Aquisição de clientes. Vou botar aqui, ó. AC, aquisição de clientes. Fale-me mais, Motinha. Todas as operações precisam ter uma base, né? Para poder trabalhar. E essa base ela pode ser de inbound, ela pode ser de outbound, ou ela pode ser minerada, vamos chamar assim. Então, essa área aí é que cuida dessa organização e traz principalmente essa mineração de clientes e de outbound. Organiza essa casa aí, né? Uma coisa mega importante é entender que para cada tipo de operação, você vai ter um norte em relação à geração de demanda para a tua operação comercial. E muita gente se perde em relação a isso, inclusive pelas ofertas que tem no mercado. Você pega, por exemplo, empresas especializadas, sei lá, em geração de demanda. Isso é muito importante, galera. Presta atenção nisso. O que eu vou falar agora pode, cara, direcionar a tua operação de um jeito que vai mudar a tua vida mesmo. Simplesmente por deixar de errar com coisa boba. Que é o seguinte. Tem muita gente vendendo, oferecendo, por exemplo, eu tenho aqui um processo, uma ferramenta, seja o que for, que vai te fazer aumentar a tua demanda significativamente. Só que você não para pensar que cada tipo de operação tem um canal que melhor serve para o teu perfil de cliente ideal. Dependendo do que você venda, o teu canal vai ser um canal de venda que precisa ser orgânico. Você precisa fazer inbound, precisa fazer marketing bem feito. Em alguns casos vai ser o Google, em outros casos, o Facebook, e por aí vai. E não tem muito como você fugir disso. Porque o ponto aqui você não manda nos canais. Os canais é que mandam em você. Motinha pode falar muito bem sobre isso, Motinha. Sim, você tem que entender quais são todos esses canais, né? Então, você mapear, a gente sempre indica, né? Que depois que você valida o seu produto, tem que validar um canal para você conseguir escalar a sua operação comercial, né? Normalmente, o que a empresa faz? Ela começa a tirar para tudo quanto é lado e não valida nenhum canal. Então, você ter esse mapa do canal bem validado, para depois você partir para novos canais,
aí sim faz sentido. E a segunda coisa sobre isso é, então, cara, você entender bem o teu perfil para quem você vende, e esse cliente vai ser melhor acessado por um canal específico. Então, tem operações que, por exemplo, não adianta você querer fazer estratégias mirabolantes de marketing e tal, porque você só vai chegar nos clientes ideais se você tiver uma boa estratégia, por exemplo, de prospecção outbound, ativa, para chegar nesses caras. E aí, sobre isso, você vai descobrir que, cara, muitas ferramentas oferecidas no mercado não te entregam a assertividade que você precisa. Talvez você tenha que gerar listas dentro da tua empresa de maneira mais inteligente, de maneira mais escalável. Por exemplo, tem ferramentas, a maioria das ferramentas que você tem hoje disponíveis, até para desmistificar, quase todas elas trabalham com dados públicos e não te entregam grandes diferenciais para você ter os contatos que você precisa. Então, dentro da tua operação, tu pode conseguir com canais de parceiros, de associações e tal, às vezes listas muito melhores para você trabalhar. Você pode pegar, por exemplo, tua base de leads já trabalhados, de pessoas já trabalhadas, que muitas vezes Mota, impressionante, né? A gente vê aqui na Sales, muitas empresas que vêm para a gente, às vezes tem ouro, dinheiro na mesa, que é lead que ele já conquistou, base que ele já trabalhou e fica lá parado. Eu estou pensando em trazer novos, eu não trabalho e não faço uma boa gestão da base que eu já tenho. A gente está com um cliente que é exatamente isso, né? Um dos nossos clientes tinha isso, ele, no caso, ele identificou que ele estava deixando dinheiro na mesa e contratou a gente para montar uma operação comercial só para trabalhar esses leads que estavam soltos na mesa. Total. Outro ponto em relação a isso, então, para você, cara, ter bem claro, alguém precisa olhar para a parte de aquisição de clientes de maneira isolada. E aí, a dica aqui importante é, o teu time tem que ter o lead dentro do pipe para trabalhar. Você precisa saber, inclusive, isso de maneira prévia. Então, quantos leads ele tem que ter no pipe para bater a meta naquela semana? E é tua responsabilidade como gestor, quem está aqui dentro de uma operação, ou até você que é vendedor e está aqui para você saber e dar esse insight para o teu gestor, que é, eu não tenho que correr atrás do que eu preciso dia a dia, senão é muito tempo que se perde. É mais inteligente você conseguir criar uma estrutura, e se não puder ter uma estrutura, alguém que garanta a quantidade de leads ou de oportunidades dentro do pipe que eu preciso para trabalhar, para eu entregar o resultado naquela semana. Se eu garanto isso, cara, é metade do caminho andado, ainda mais se eu tiver um processo bem mapeado na minha operação. Show, galera? Muito bem. E vamos ao já sexto componente, Motinha. O sexto é o próprio coordenador e gestor ali, né? Gestor. É o gestor de vendas. Bom, sobre a importância do gestor, a gente pode falar um monte de coisa aqui, mas queria a tua visão, Motinha, primeiro. Depois a gente... Não tem como ter uma operação sem ter alguém ali batendo bumbo, né? Então, todo esse trabalho de daily, de acompanhamento do time, um trabalho do dia a dia que é necessário acontecer e fazer essa interlocução com o cliente ou com o CEO é fundamental, né? Quem ali daqueles barquinhos lá que fica todo mundo remando, é o que está ditando lá o ritmo, é o que está fazendo a cadência para todo mundo ir em direção à meta. Boa, boa. Cara, eu só complementaria para você entender aqui, você que está aqui que é gestor, ou você que é CEO de empresa e, cara, cobra o teu gestor, e geralmente é um cabo de guerra às vezes ali, enfim, o principal papel do gestor é garantir resultado, ponto. E segundo, se ele não garante o resultado, se o resultado não vier, saber por que não veio e o que eu preciso fazer para o resultado vir. Dito isso, quando eu estruturo a operação com todos esses componentes, a principal função do gestor é conseguir liderar o time, liderar as pessoas, engajar as pessoas, fazer com que elas estejam em alta performance, porque ele resolveu a parte de gestão. Então, antes de ser líder, eu tenho que ser um bom gestor. O problema é que a dor que a gente vê na maioria dos gestores, Mota, é que é tanta dor por não ter essa estrutura. Então, eu mal consigo ter dado, eu mal consigo contratar direito, eu não consigo treinar, que dirá tempo para ser líder? Ou seja, para fazer um one-on-one com o time, sabe o que é isso? Mota pode explicar o que é um one-on-one, mas cuidar das pessoas, para que eu consiga me dedicar e dedicar tempo a liderar pessoas, a minha gestão tem que estar resolvida.
Não adianta eu querer liderar as pessoas e a gestão está toda bagunçada. Então, uma coisa precisa da outra, né? Podia dar, Mota, um exemplo. O que é one-on-one, por exemplo, para a galera que não sabe, eventualmente? Boa. One-on-one são as reuniões que o líder faz com o liderado, semanalmente ou quinzenalmente, com o objetivo de alinhamento de expectativa, tanto do liderado com o líder quanto do líder com o liderado. É um bate-papo de 45 minutos, mais ou menos. Fundamental para qualquer líder poder manter o time no prumo e motivado. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, né, Mota, que é assim, se você é líder, você tem mais gente na tua agenda do que coisas, né? A pergunta que eu te faço para você que está aqui, que é gestor e tal, você tem tido gente na tua agenda? Você tem conseguido fazer, por exemplo, esse one-on-one que Mota falou aqui, de ter um horário semanal reservado para cuidar de cada pessoa, acompanhar os resultados dela? Se você não tem tido esse tempo, provavelmente é porque essas coisas estão te engolindo. Você não está conseguindo, para quem está entrando aí, dentro de uma operação, eu tenho time, mas eu tenho a área toda de recrutamento e seleção, de processos de gente de gestão, que precisam trabalhar, tem uma área de capacitação, que a gente chama de enablement, que precisa trabalhar isoladamente específica, a área que cuida de dados e processos dentro do meu CRM e ferramentas que é a área de Office. Eu tenho a geração de demanda, a parte de aquisição de clientes que tem que ser vista, o gestor de operação, a operação precisa ter alguém que esteja à frente dela, e aí, quando eu estruturo isso tudo, eu consigo ter um tempo para liderar e para conseguir gerir, de fato, as pessoas como eu tenho que gerir. Mas o trabalho do gestor, para deixar claro, né, é construir toda essa estrutura que o ajuda para que ele tenha tempo de cuidar do time que está aqui, né, para que ele faça um bom trabalho em liderar as pessoas. Então, você precisa, gestor, você que é coordenador, que está à frente, liberar o teu tempo para cuidar das pessoas. E para liberar o teu tempo... Falta mais um, né? Falta mais um, vamos chegar nele. Que ele é a cereja no bolo, né? Mas vamos falar dele aqui, ó. Eu fiquei sem espaço para ele aqui. Eu vou botar ele aqui dentro desse set aqui. Deixa eu isolar esse set aqui, ó. Eu vou dizer que ele está aqui, ó. É o estratégico, né, Mota? Isso aí. É o nosso estratégico. O estratégico é o que muitas vezes deixa de ser feito na operação, né, Mota? Mas qual que é a função dele na sua visão, Mota? No final do dia, quando a gente vê as operações, a gente vê um dia após o outro. E nunca tem um planejamento estratégico sobre a operação comercial. Às vezes a empresa até tem um planejamento estratégico da empresa, mas olhando a operação comercial, quais são os novos canais que a gente vai invadir, o que não vai, a gente cresce por onde que tem oportunidade. Isso realmente a galera está pecando. Será que a minha operação está parando de pé? Você faz o cálculo, as suas projeções de metas, né? Quando a gente fala de projeção de meta, por exemplo, estrategicamente falando, né? Você conhece as suas taxas de conversão, de fechamento, de oportunidade, e você consegue fazer uma conta e provisionar quantos leads eu tenho que gerar para chegar no resultado que eu preciso, quantas reuniões eu tenho que fazer, quantas visitas eu tenho que fazer. Essa camada estratégica na operação, ela precisa ser feita diariamente, semanalmente, mensalmente. Ou seja, é uma análise que tem que ser feita da operação, olhando todos os componentes dela, para que eu consiga sair. E aí eu vou dar um framework para vocês aqui, ó, que ajuda muito, de como a gente aplica esse estratégico, galera. Existe um framework de gestão, você pode pesquisar aí, chamado, já fiz errado aqui, deixa eu escrever, vamos lá, 5W2H. É o que a gente usa aqui. Quer explicar para a galera o que é isso, Motinha? Boa. Existem diversos modelos de gestão, né? Para você resolver diversos tipos de problema. O Fábio adora esse daí, que é muito famoso, por sinal, né? Então, tem que botar aí os 5Ws e os 2Hs aí, Fabinho. Vou botar aqui. Bota separadamente. Vou botar aqui, ó. A primeira coisa, eu vou botar como a gente trabalha aqui, porque a gente muda ele um pouco, né? A gente dá uma personalizada nele. Deixa eu botar aqui, ó. No final do dia, né? A gente sempre vai falar o quê. Primeiro a gente bota aqui uma coisa, Mota. A gente bota o problema. Então a gente, não sei se está dando para enxergar aí, mas é o problema. Depois a gente bota o quê. Depois a gente bota ali o porquê.
Depois a gente bota quem, quando. Então, Como, qual é o problema, o que, por quê, quem, quando. como e onde. Como, e aí eu vou botar aqui embaixo o como e onde. São essas as perguntas que a gente responde. Como funciona? Galera, para vocês ficarem na mesma página. Quando eu não estou batendo meta, entregando algum resultado, como a gente aplica na prática de forma estratégica isso aqui? A gente faz o seguinte, eu preciso saber quais são os problemas. Primeiro lugar, quais os problemas estão me impedindo de chegar no resultado? Pouco lead, a qualidade do lead está ruim, o time está convertendo muito pouco, a taxa de conversão X está baixa. Então, o primeiro exercício que eu tenho que fazer é isolar o problema. Depois que eu isolo o problema, né, eu vou dizer o que fazer. Qual é a solução? Por que essa é a solução? Quem vai implementar e quando? Eu posso até pôr quanto custa, se for o caso. Né? Quanto, Se tiver custo, né? Se tiver custo, também entra. Cara, e como eu faço e onde, se for o caso. Mas qual é o exercício aqui, cara, a dica de como estrategicamente eu atuo numa operação? Semanalmente, você precisa analisar tudo o que aconteceu e montar esse plano e apresentar para a tua gestão, para o teu time e operar com base nesse plano. Se você tem a disciplina de fazer isso, você naturalmente está gerando base de conhecimento de todos os problemas que você foi enfrentando, resolvendo, documentando, e isso é que traz, na linha do tempo, a construção de um processo que funciona, né? Quando você aplica método de gestão, né? Então, cara, isso é uma coisa básica, como o Mota falou, tem vários frameworks aí, mas você vai fazer algo, cara, precisa fazer bem feito. Então, essa é uma dica que ajuda muito, né? Aqui, Mota, eu tenho um exemplo, ó. Não sei se vai dar para ver aí, mas, ó, dentro de uma operação nossa, cara, a gente aplica aqui, ó, no Excel, ó. Cara, qual é o problema? Aqui, ó. Toda semana os gestores têm que apresentar isso primeiro para a gente, para depois partir para a execução junto à empresa do que ele vai ter que fazer para resolver, né? Então, isso é uma coisa, galera, que muda a tua vida. Então, recapitulando aqui, ó, vamos lá, Motinha. Para que você consiga ter uma operação estruturada que não dependa necessariamente do teu vendedor, né? Cara, a gente falou aqui as duas dores principais. Primeiro, existe uma falta de cultura adequada para vendas. Depois, é o desconhecimento dos componentes necessários para uma operação ser bem estruturada. Eu acho que o foco aí, Fábio, é a pessoa entender agora, depois dessa live, ela entender que se antes a operação comercial dela era o vendedor, ela entender que a operação comercial é muito maior do que o vendedor. O vendedor é um pedaço dos 7 pedaços que existem na operação comercial. Exatamente. Essa é a principal provocação que a gente queria fazer para vocês aqui nessa live. E assim, entender que a gente sabe que às vezes você pode não ter a estrutura, os recursos completos para ter todas essas pessoas dentro da tua operação. Contrata Sales Farm que a gente tem. Exatamente. Depois o vendedor sou eu, né? Olha lá, ó. Mas assim, o importante é entender que eles existem. Existem todos esses componentes. Você não pode negligenciar eles, né? Então, amadurecer o teu entendimento sobre o que é uma operação comercial de fato e parar de ficar apostando em bala de prata, né, Mota? Porque tem gente que fica apostando em método salvador, em ferramenta salvadora. A geração de demanda é o que me salva. Não, o CRM contratar é o que me salva. Aquele cara da outra empresa que parece que vende bem. Aí quando ele vai para tua empresa, aí tu vê. Exato, não, é o bom vendedor. Pegar um vendedor foda, porra, aí voa. Cara, não. Né? Precisa ter uma operação bem estruturada, que para de pé, é esse entendimento de operação. Então, cara, estudar um pouco sobre cada um desses componentes vai te ajudar pra caramba, né? Agora, cara, eu não vi aqui, Mota, as perguntas da galera, né? Cara, o meu travou aqui. Tinha uma pergunta lá no início. O meu tá tudo travado. Eu não vejo quem entra, quem sai. O número tá travado. É mesmo? Galera, se alguém mandou aí, porque foi tanta mensagem lá para trás, se puder devolver as perguntas aí, eu estou tentando ver aqui,
que vocês estão achando, galera? Quem está curtindo, manda um foguetinho para a gente aí, para ver, cara, que vocês estão com a gente aí curtindo o conteúdo. Tá maneiro? Não? Tá te fazendo refletir? Cara, tem aqui uma pergunta sobre... Achei uma aqui, Mota, porque, cara, não consegui rolar tanto, né? Tô meio susto aqui que você trocou esse negócio. Mas vamos lá. Cara, eu vi aqui uma sobre gestor. Dificuldade de convencer meu time. Pô, galera na área, Anderson Bellini, Daniel, Máximo. Galera, teve uma pergunta aqui, essa aqui eu peguei. Pirou, tamo junto. Manda pergunta aí pra gente que a gente responde, ainda dá tempo, galera. Mas, enquanto isso, teve uma aqui que eu gostei muito, falando sobre a dificuldade que o gestor tem de aculturar, de ensinar os vendedores a usarem CRM. Né? A gente falou um pouco sobre isso já, Mota, mas quer complementar alguma coisa sobre isso? Toda mudança, todo registro, normalmente as pessoas, né, que têm mais criatividade, mais solta, elas têm uma resistência muito grande porque elas acham que isso vai piorar a performance dela. E, de fato, se você for olhar uma operação comercial de uma forma desestruturada, a menor parte do tempo o vendedor está vendendo, ele está fazendo outras coisas. Mas não é nem o fato dele estar registrando, ele está fazendo outras coisas aleatórias, né, Fábio? Então, só que isso não pode te limitar ao fato de você perder a inteligência. Então, você precisa construir um processo que garanta inteligência e que garanta assertividade do vendedor. O fato de registrar, ele não está perdendo tempo, ele está construindo inteligência para poder vender mais daqui para frente. Você saber quando que o lead entra, quando que o lead compra, é o seu ciclo de venda, né? O tempo de compra de um cliente. É importante você saber isso para você poder previsionar o que está acontecendo. Você entender se tá ruim, se mudou, se o canal de aquisição novo, que tem um ciclo de venda maior, entrou. Isso são dados que você só consegue tirar se você registrar. Se for na onda do vendedor, faça o que ele quiser, a hora que ele quiser, aí tua venda vai ser do jeito que o vendedor quiser. Perfeito. Nada para complementar. Já vou para a próxima pergunta aqui, ó. O Bellini, fala Bellini, botou aqui, como montar um processo de vendas no ramo de representação, personalizar no sentido de tirar da pessoa representante. Cara, isso é uma questão muito comum em tudo que a gente vai falar de vendas. As indústrias que a gente pega sofrem muito com essa estrutura, eu vou chamar assim de tradicional, de representante comercial. Ponto sobre isso é o seguinte, assim, um principal conceito que a gente sempre fala sobre isso, para você, Bellini, que fez a pergunta, e para você que está nessa situação, que é representante ou trabalha com representante. Assim como eu tenho um perfil de cliente ideal, e pouca gente para pensar nisso, eu tenho um perfil de representante ideal para a minha operação. Você precisa ter bem claro para você o teu funil de representante. Porque assim como eu não vendo para todos os clientes, eu também não tenho os representantes ideais para a minha empresa. Então, primeira coisa é essa. Define para você, como empresa, qual é o teu perfil de representante ideal, o que você espera dele. É a primeira coisa. Então, você vê várias operações que sofrem nesse sentido, por exemplo, ter lá 200 representantes, nem 20% disso entrega resultado, bate meta, eu posso contar com o resultado dele. Talvez seja o caso de muitos de vocês aqui ouvindo. Ou que vão ouvir esse conteúdo aqui, estão ouvindo pelo podcast, enfim. Então, a primeira coisa é definir isso. Tá, se eu estou começando do zero, você já começa do jeito certo, com as regras certas, é muito mais fácil. Agora, se eu já tenho time, já tenho representante, como é que eu faço a transição? Acho que esse é o pior cenário. Né? Estou na mão do meu time de representantes, tem muita gente fora do perfil que eu espero, não vende mix, não expande minha carteira, e eu estou meio que na mão desse representante. Aí vem uma segunda coisa importante para a gente entender, que é o seguinte, tem muita gente deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa porque perde a oportunidade de expandir seu mercado, de vender mais mix, de colocar inteligência de processo no seu comercial, porque está na mão do representante. Então, o que eu te digo é uma transição que vai ter que ser feita em algum momento. O canal de representação, às vezes, é o principal canal, né? Mas o representante que não está disposto a, seguir os objetivos da empresa, a entregar
as metas alinhadas com o que a empresa tem. Porque, de repente, a empresa nem é prioridade no portfólio dele, né? Na pasta dele, a empresa é a quinta opção. Será que faz sentido você ter esse cara lá? Então, assim, existe uma decisão que tem que ser tomada de, cara, fazer o canal funcionar e tracionar como eu preciso que ele funcione. E aí vem um terceiro elemento, eu poderia falar hoje todo sobre isso, mas só para a gente dar pelo menos 3 pontos aí importantes. O terceiro elemento que eu diria é o seguinte: toda a tua estrutura interna, inclusive de remuneração, mas de processos principalmente, a indústria trabalha muito sem inteligência, às vezes. Uhum. Será que o teu time de vendas sabe que quando ele tem um pedido, que tem um determinado item, eu posso oferecer uma família de itens para vender mais SKUs? Por exemplo, o teu sistema tem que trazer isso. Quando eu olho para a minha carteira de clientes, eu separo e categorizo eles para eu entender quem é o cara campeão, quem é o cara que está entrando e eu estou deixando de positivar, eu estou perdendo esse cliente. E aí eu preciso ter uma ação específica com ele. O teu time tem inteligência para saber como priorizar, por exemplo, quem eu ligo primeiro, quem eu visito primeiro, quem eu oferto um mix diferenciado. Então, a inteligência no processo comercial dentro da indústria, ela precisa evoluir muito. Geralmente, o time de vendas trabalha sem CRM, né? Então, é possível implementar CRM e controles, e aí, cara, essa série de ações ela precisa vir junto para que você consiga ter um time, seja de representação comercial externo, ou que trabalhe com um time interno, complementando isso, mas é mega possível, é totalmente possível você criar uma estrutura comercial dentro de uma indústria que seja um time de representação que tenha alta performance, mas tem que mudar a cultura. Show? Boa. Ó, alguém aqui, Motinha, essa é para você, ó. A Geis falou aqui, ó. Já colocamos RD e não funciona por falta de estratégia e planejamento correto. Quero voltar a fazer, mas de maneira certa. Por onde começar? Onde busco para direcionar melhor meu time? Boa. Então, se ela está falando... bom, depende da dor que ela está falando, né? Que o remédio pode não ser RD. RD é uma ferramenta de automação de marketing, né? A gente está aqui falando de vendas. Dentro do funil são camadas diferentes. Então, RD resolve um problema de gestão de leads que vem através de estratégia de inbound ou até estratégia de mídia paga. Então, se você está tendo campanhas de marketing pagas, campanhas orgânicas, campanhas de indicação, campanhas de influenciadores, e isso não está trazendo lead, o problema não é RD Station, né? O problema são os seus canais de aquisição. Tá? RD Station ele não resolve sua operação de venda. RD Station ele organiza a automação de comunicação para os leads que você gera. Então, você precisa gerar esses leads, aí vai jogar em um local, a gente usa Active Campaign, mas você pode usar RD Station, e lá você vai, vamos dizer que lá seja um balde onde estão os seus leads e você vai trabalhar esses leads. Existem algumas funções que você pode colocar para pontuar o lead. Então, se ele foi no LP, se ele fez isso, fez aquilo, e aí você gera um score nele para você poder trabalhar. Mas, tirando a parte teórica desse processo todo, o que de fato funciona são o que a gente chama de páginas de fundo de funil. No nosso caso, agende uma consultoria com o vendedor, e esse é o que converte. Né? Baixar o e-book é um início de relacionamento. Eu, particularmente, dou mentoria para dezenas e dezenas de empresas. Dificilmente você vê um cara que baixou o e-book aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, somou os pontos necessários que vai fazer o cara comprar de você. Não existe isso. Porque o cara que faz isso, ele já vê que ele está na posição de marcar um agendamento e ele já marca esse agendamento. Então, no final do dia, você precisa ter um fluxo que leve todo mundo para esse agendamento com o teu time comercial. Tá? Não dependa de ferramentas para isso. Respondido, Geise. Vamos que vamos. Tem uma aqui maneira. Ó. Em equipes pequenas, uma pessoa pode acumular 2 funções? Essa eu acho que eu vou mandar, Motinha. Poder pode, mas não deve, né? Poder pode. Eu estou acumulando a função de diretor de vendas. Então, você pode acumular funções. É o ideal? Não é. É o ideal o CEO estar na operação? Não, mas às vezes está tendo um puta problema, o cara tem que ir lá e botar a mão na operação. Então, coisas que são ideais e coisas que são reais. Outro ponto aqui para você pensar,
É o Max que mandou essa pergunta. Max, é o seguinte, você precisa ver se você não está deixando dinheiro na mesa. O ponto é, imagina, vou falar de função aqui de vendas, né? Então imagina que o teu vendedor está acumulando a função de pré-vendedor também. Você pode estar deixando dinheiro na mesa no seguinte sentido. O tempo do vendedor é mais caro, normalmente. E ele é mais produtivo fechando o contrato. Se por acaso você está dando muita demanda de lead que não é qualificado, que não é um lead bom para compra para ele, você pode estar desperdiçando o tempo de um profissional que deveria estar trabalhando, fechando mais negócios. Então isso é uma coisa para você pensar. Então tem que fazer um racional, a gente usa muito o racional de CAC, LTV ali, custo de aquisição versus a quantidade de dinheiro que você poderia estar trazendo para a mesa. E essa conta é interessante fazer. Quando que eu especializo? Quando eu entendo que se eu especializar, eu vou ter mais resultado. Porque, cara, beleza, vou dar aqui uma referência para você prática, tá? Um pré-vendedor custaria, sei lá, vamos botar por alto aí R$2.500, R$3.000 para você. Você vai ter esse custo a mais na tua operação. Porém, se o teu vendedor trabalhar com 4, 5 agendamentos por dia, não sei se esse é o teu caso, estou dando só um exemplo, com clientes melhor qualificados, quanto a mais você vai vender só por essa especialização? Então, essa é a pergunta que a gente se faz na hora de especializar funil de vendas. Show? Com isso, Motinha, acho que vamos caminhando para o fim, né? Fechou. Galera, curtiram? Live de especialista hoje com ele, Gustavo Mota. Motinha, jogador de golfe agora, galera. Agora ele virou jogador de golfe. Diz ele que é o esporte mais sinistro do mundo. Mas cresce no mundo. Galera, cara, muito bom estar com vocês. Live de especialista Seus Farm. Terças-feiras, a gente costuma fazer esse papo com especialistas, sempre trazendo, cara, temas práticos, aplicáveis, coisa que vai resolver a tua operação. Então, cara, quem curtiu, marca a gente aí. Vamos tirar aquela foto, Motinha, para a gente postar aqui. Marca a gente aí. A galera que fez pergunta, lembra que vai ganhar o curso, né? A gente vai sortear um curso para quem fez pergunta. Então a gente vai sortear um curso para quem fez pergunta e vamos tirar aquela fotinha maneira, vai? Marca aí, ó. Aê? Foi? Massa. Galera, Motinha, prazer inenarrável. Obrigado pela sua companhia de sempre. Tamo junto. Beijo construindo o nosso sonho. Beijo nas crianças, galera. Boa semana para vocês ainda e vamos que vamos, galera. Tchau, tchau.